papel hoje é estar em contradição com tudo aquilo que provavelmente vão ouvir no resto da manhã. Apesar de ser um profissional de marketing e de publicidade, eu acho que existem alguns limites àquilo que é o exercício desta profissão, e os limites são estabelecidos justamente por aquilo que é a nossa condição humana. Então, eu tenho 3 teses muito simples e optei por fazer uma coisa que nunca faço na minha vida, que é apenas falar, não apresentar filmes, não fazer uma apresentação PowerPoint, porque essa é a minha vida todos os dias, é ver se ainda não perdi a capacidade de me relacionar com os outros através do instrumento mais precioso que Deus nos deu, àqueles que acreditam em Deus, que é o dom da palavra. A ver se eu consigo que mantenham a vossa atenção em mim durante os próximos 15 minutos mais ou menos. Então, tenho 3 teses muito simples. A marca, quando aplicada às pessoas, pode constituir a negação da própria condição humana. A segunda tese é aquela que diz que a imagem não pode nem deve ser confundida com a essência das coisas. O que acontece com frequência nos dias de hoje. Confundirmos a imagem, até de pessoas, com aquilo que elas são, com aquilo que é a sua essência. E a terceira tese que vos proponho aqui hoje é que as marcas são a forma mais sofisticada que a humanidade encontrou de cobrar por algo um valor superior àquele que lhe é intrínseco. E como é tudo em contradição, vou começar por esta última parte. Que uma marca é a forma mais sofisticada que a humanidade encontrou de cobrar por algo um valor que é superior àquele que lhe é intrínseco. Quando eu comecei a trabalhar na Unilever, na altura em Portugal chamada Female Ever Eagle, daí o engano, havia um livrinho que circulava que falava das 100 maneiras mais fáceis de ganhar dinheiro. E uma delas era fabricar e vender detergentes líquidos. No entanto, paradoxalmente, e nos idos dos anos 80, que eu tenho 55 anos, ainda não sou avô, mas enfim, já tenho uma provecta idade, apesar de fabricar e vender detergentes líquidos ser uma das 100 formas mais fáceis de ganhar dinheiro, apenas já na altura 4 organizações no mundo inteiro o faziam com êxito. A Unilever era uma dessas organizações naquela altura. E porquê que apenas 4 ganhavam dinheiro? Porque essas 4 foram das pioneiras em dominar o exercício do marketing como quase ciência. O marketing não é uma ciência, mas é uma quase ciência, não é? E havia, na altura, até uma marca de detergentes líquidos para lavar pratos, que dizia que um dos principais benefícios da marca era que cuidava das mãos. Uma coisa extraordinária. Que é quase a mesma coisa que, sei lá, dizer um dos principais benefícios de beber Coca-Cola é ficar a cheirar bem. Não tem nada a ver. No entanto, era um êxito. Era a marca Palmolive. Ainda alguém se lembra da marca Palmolive? Então, esta capacidade de se construir aquilo que se chama a personalidade, o perfil, etc., faz que nós transformemos um simples composto químico, um detergente líquido, numa marca. Onde é que se engana a maior parte das pessoas quando fala de marca? É quando pensa que o salto entre o detergente líquido e a marca de detergente líquido para lavar a louça é uma coisa linear e simples. É só pôr-lhe um nome, que depois se transforma em marca, é só arranjar umas imagens e fazer uma publicidade. E aqui jaz o principal problema da construção das marcas. É que a maioria das pessoas e o mundo em geral aceitou que a construção de uma marca é em si a solução para um problema. E fala-se muito hoje em dia na marca dos países. A obsessão que há com a marca Portugal. Agora menos, porque como estamos completamente falidos, ninguém quer ouvir falar de uma marca falida. Mas a obsessão, e então acha-se que quem tem uma marca, e através da construção de uma marca, se conseguem resolver os problemas da essência. Ora, não é assim.
quem construiu aquelas marcas de detergente para lavar a louça com muito êxito, teve que se preocupar com muitas coisas. E só no final se preocupou com os problemas da imagem. Teve que fabricar aquele produto, encontrar os compostos químicos adequados, testá-lo, ver se não era alérgico, se não era tóxico, se não era não sei o quê. Blá, 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 blá. Teve que se preocupar em deslocar a milhares e milhares de pontos de venda. Teve que se preocupar em encontrar um preço que estivesse em equilíbrio com os dos seus concorrentes e que fosse competitivo. E só no final é que se preocupou em promover um nome, uma imagem, fazer uma propaganda, etc. Portanto, a construção de uma marca é o culminar de um processo longo, não necessariamente sofisticado, mas complexo, que em si encerra a resposta a muitos problemas. E só lá no final é que vem a imagem. Ok? Portanto, quando se fala, por exemplo, da marca Portugal, ou da marca de um país qualquer, temos que ter em conta que, contrariamente a uma marca comercial, que é uma construção artificial, são 10 pessoas sentadas à volta de uma mesa, que combinam uma série de coisas, que fazem uns testes e depois estão a falar por aquela marca. É uma construção artificial de uma marca. Um país não é uma construção artificial. Aqui neste terreno vivem portugueses há 850 anos. Com fronteiras, com uma língua, com uma cultura, com uma forma de ser, com uma cozinha, com uma... Enfim, somos nós. Somos aquilo que nos vai permitir sobreviver, apesar da troika, apesar da falência, que já encontramos muitas vezes ao longo da nossa história, etc, etc. Portanto, não se pode construir uma marca sobre Portugal. Porque não há forma de impor ao transmontano ou daquela comunidade que devem ter ouvido falar, que veio no Expresso da semana passada, que vive lá no centro de Portugal, que tem o maior número de cabras por cabeça de habitantes. Não tem forma de se dizer a estas pessoas que são portugueses, aqueles que têm que se conformar com um determinado número de regras e ditâmenes que depois vão construir a marca Portugal. Nós não somos uma construção artificial, um país nunca o é. E é aqui que intervém a segunda enorme confusão, nomeadamente muito expandida nos meios políticos e que de vez em quando se ocupam disto nos ciclos eleitorais de 4 em 4 anos. Uma coisa é a imagem, outra coisa é uma marca. E realmente Portugal tem uma imagem. E realmente a imagem de Portugal pode melhorar. Mas não é sobre aquilo que constitui a nossa essência impor artificialidades que vão distorcer a nossa realidade. É falando a verdade às pessoas. Se o senhor é investidor e se interessa Portugal, saiba que somos um povo trabalhador, honesto, cordato, coeso. Tudo aquilo que faz a glória da nossa comunidade de imigrante. Temos a terceira maior diáspora do mundo. A primeira já agora é a Palestina, a segunda é a judia, a terceira somos nós. Não em número absoluto, mas relativamente ao número de habitantes do país. Portanto, realmente, nós podemos melhorar a imagem de Portugal. É essa a nossa obrigação, é essa a obrigação dos nossos governantes e é aquilo a que nos devíamos dedicar todos os dias, cada um de nós, porque cada um de nós é Portugal. E, de facto, em vez de nos dedicarmos a fazer aqueles vídeos aí do cartão de crédito que devem estar lembrados, que já teve 500 mil de hits no YouTube e tal, não sei o quê, realmente, aquilo que nós somos, aquilo que é a essência do país, é aquilo que eu sei que pode parecer até um pouco salazarento e estranho, mas é aquilo que constituiu a terceira língua mais falada do hemisfério ocidental, que é o português. Quem de vocês se interessa, e certamente nesta audiência haverá muita gente que se interessa por estas publicações estranhas, quem leu a revista Monocle, do Sr. Tyler Brûlé, do mês de outubro, creio eu, a capa dizia Portuguese, the new language of power and trade. Ou seja, o português é a nova língua do exercício do poder e do comércio. Fomos nós, Portugal, dos portugueses, que fizeram estas coisas. E é por isso que vamos cá estar para depois do tempo da falência. Não. Portanto, aquilo que eu vos convido é pensar em que se pode fazer muito pela imagem de Portugal. Agora, não se aventurem pelos caminhos de construir a marca Portugal.
Porque isso é fazer de nós aquilo que não somos. Nós não somos moderninhos. Pá, não somos. Nós não sabemos nada de alta tecnologia. Houve uma campanha de publicidade extraordinária em Portugal que dizia Portugal, Europe's West Coast. A única coisa que nós temos em comum com o West Coast norte-americano é que temos sol. Aliás, toda a humanidade tem o mesmo sol. Não sei se já se deram conta. Mas, realmente é completamente absurdo pensar que Portugal, meramente porque tem sol, como a Califórnia, poderia vir a ser o Silicon Valley europeu. É absurdo. É completamente absurdo. Agora, em Portugal, pode haver os melhores olivais do mundo. Pode haver as melhores vinhas do mundo. Há a melhor cortiça do mundo. Eu sei que é horrível nós vermos a todos como o país do azeite galo, mas durante 850 anos dedicámos a isso. Portanto, tentar transformar-nos naquilo que não somos, fazer a tal história da marca Portugal, é um erro absurdo. Temos que ver-nos como somos, saber identificar as nossas forças, construir uma imagem e sobre ela construir o nosso futuro. E venho ao primeiro ponto e com isto quase termino. Porquê é que então uma marca pessoal pode ser a própria negação da condição humana? Eu vou-vos dizer porquê. Porque quando nos dedicamos a fazer de nós aquilo que eventualmente não somos, somos apanhados. E falamos num momento em que isto é particularmente verdade. Não há jornal que se abra hoje que não fale do general David Petraeus. Okay? Porquê? Porque a marca do general David Petraeus, aliás, à qual ele se dedicou muito a construir, era de um homem impoluto, o guerreiro do bem, aquele sobre quem falta nem mácula podia cair. E, de repente, aquilo que é um pecado trivial na vida da maioria dos homens, que é um homem teve um flerte lá com uma senhora qualquer num momento de fraqueza. Como todos temos, porque todos somos pessoas, isso faz parte da nossa condição humana. Aquilo que seria um pecado trivial, por estar em tão flagrante contradição com a marca que ele aturadamente construiu, com assessores de relações públicas, com imagens cuidadas de aparição no Senado, etc, etc, uma marca de perfeição. Ao haver aquela pequena falha, todo o mundo cai em si. Aliás, este vídeo que vimos agora inicialmente, impregnado dos valores do que é a maneira de ser americana, diz-nos aquilo que é um dos países que cria das maiores e melhores marcas do mundo, que é esta tentativa absurda de controlar tudo aquilo que fazemos, através da Constituição a priori, de regras às quais depois quase voluntariamente nos submetemos. Eu recuso-me a esta verdade. Eu tenho o direito de me enganar como pessoa. Eu tenho o direito de me enganar e de cometer erros como empregado. Eu não quero que o meu chefe pense que eu sou perfeito. Eu quero ser, antes de mais, o Ricardo Monteiro. No meu caso. E esta coisa de que as pessoas não são marcas, é fácil dizer assim, bom, na profissão são marcas, mas espera lá. Quando eu chego a casa, no meu caso eu tenho 4 filhos, sou casado com a mesma mulher, graças a Deus, há 31 anos. Então, eu chego a casa e eu, para a minha mulher, o que é que eu sou? Sou o marido dela. Epá, deixar os sapatos na sala, vai, não sei o quê, vai para a mesa. Isto é que eu sou para a minha mulher. Ainda não me deste o meu salário. Isto é o que eu sou para a minha mulher. O meu pai, para os meus filhos, depende. Para o meu filho mais velho, que tem 30 anos, é assim, oh pai, não te esqueceste de mandar o meu CV lá para o teu amigo da não sei quantas. Para o meu filho, que tem 18 anos, a última vez que o vi, antes dele, ele estuda no estrangeiro, antes dele ir embora, foi assim, oh pai, desculpa lá, mas bati com o carro. Portanto, para cada uma destas pessoas, eu sou uma pessoa diferente. Sou aquilo que para eles é útil naquele momento, ou que para eles é salutar, ou que para eles é emocional naquele momento. E no trabalho não pode ser muito diferente, sabem? Porque se nós vamos para o trabalho com estas imagens de invencibilidade que aqui viram, a verdade é que vamos ser apanhados, como foi o general Petraeus, sabem? Porque, inevitavelmente, ao longo da vida, vai haver um dia em que vamos estar piores. Em que vamos chegar e a coisa não vai correr bem.
e o PowerPoint não sai. Ainda hoje começou aqui o vídeo, pum, a meio caiu. Epá, que chatice. Isto, tudo quer dizer, estas coisas todas devem-nos fazer pensar que nós não podemos querer criar uma vida para lá da vida. E que nós nascemos, somos e morremos como pessoas, como seres biológicos, finitos, sujeitos à doença, ao erro. E também a momentos de grande glória e de grande elevação. Dou-vos um último exemplo para que ponderem bem sobre se é de facto salutar construir imagens pessoais. E é mais uma vez um exemplo presente. A doutora Isabel Joné foi à televisão falar sobre aquilo que ela pensava do que era a situação do país. Nós confundimos a imagem de marca do Banco Alimentar com a imagem de marca da doutora Isabel Joné. O Banco Alimentar é uma obra meritória que merece todo o nosso apoio, naturalmente. Através dele, indiretamente, ajudamos 300 mil portugueses necessitados. Está para lá de qualquer dúvida que o Banco Alimentar é uma das grandes coisas que se conseguiu na solidariedade da sociedade portuguesa. Não se esperava que a presidente e fundadora do Banco Alimentar tivesse opiniões, no mínimo controversas, sobre aquilo que é a nossa situação e a situação das pessoas e o que se deve esperar dos tempos que vêm. Mas houve uma brecha na imagem dela. A brecha da simples caridade ao serviço, que não questiona e apenas está à disposição para ajudar quem necessita, de repente contaminou-se com a imagem de alguém que tem uma opinião. Não interessa a opinião dela. Se a opinião é certa ou se a opinião é errada. Ela tinha uma opinião e o Banco Alimentar não tem opinião. E houve uma contradição porque, de repente, a imagem do Banco Alimentar confundiu-se com a imagem e com a marca da doutora Isabel Joné. Lá estamos naquele domínio perigoso do que é a imagem e do que é a marca. Portanto, se a doutora Isabel Joné apenas tivesse falado ou tivesse sido apanhada na rua e alguém pusesse um microfone à frente e dizer, oh, senhora, e ela fosse anónima, diga lá o que é que pensa sobre isto, e ela tivesse tudo aquilo, não havia problema nenhum. Mas havia aquela marca da doutora Isabel Joné que ela construiu e que construiu através do Banco Alimentar e da sua posição destes dois pontos. Aqui termino a minha tese. Se quiserem, tenho 5 minutos ou 10 minutos para responder às vossas perguntas. Não pretendo ter razão. Apenas pretendo partilhar convosco a minha opinião, a opinião de uma pessoa que já construiu muitas das marcas que entram pela vossa casa adentro. E posso-vos dizer que dedico tanto afinco a construir essas marcas, a marca Continente, Ótimos aqui, mas enfim, a marca Chivas no mundo inteiro, ou sei lá, Peugeot e Citroën, dedico a isso as 8 horas de trabalho que tenho cada dia. E gosto de dedicar as outras a relembrar a cada uma das pessoas que o mundo não é isso é apenas uma das facetas do mundo. O mundo somos nós. Bom, e com esta visão muito humana e quase filosófica do que é um eu, e a marca talvez não deva ser, mostrando-se que eu sou eu, e aproveitando a oportunidade, quem gostar de fazer uma outra questão, eu levo o microfone. Se não estão perdoados, que eu sei que esta coisa das perguntas e das respostas é muito chata, de modo que até já vou pegar no saquinho do Expresso para me ir embora, que é para ninguém se sentir obrigado. Bom dia a todos. A minha questão é, falou na essência e na imagem. Se a imagem não pode ser uma extensão dessa essência, ou seja, essa separação é assim tão evidente? Não. Vamos lá ver. A imagem é uma boa imagem quando ela corresponde à essência. Não é? Aquilo que eu pretendi dizer foi justamente quando a imagem entra em divórcio com a essência e se passa a ser o exercício voluntarista, esquecemos da essência para tentar ser outra coisa qualquer. E aí erramos profundamente. Quando a imagem está de acordo com a essência, não há nada de errado com isso. Vamos ver? Quer dizer, quando realmente as pessoas, as marcas, apenas são aquilo que são e o fazem sem mentira, sem dissimulação, sem tentativa de persuadir para além da realidade, não há absolutamente nada de errado com isso. Acho que a imagem deve estar sempre de acordo com a essência e, quando é assim, é correto, e aí pode haver a construção interessante de uma marca, que é feita não para tentar cobrar mais do que o valor intrínseco, mas apenas para ser aquilo que é, se apresentar ao mundo como tal.
Bom? Mais alguma questão? Bom dia. Era só relativamente, falou na imagem e na criação de marca e relacionou com o país. A minha dúvida é se, estando na situação em que estamos atualmente, situação financeira, usou muitas vezes a palavra falência, e tendo um primeiro-ministro que não prima pela comunicação, neste momento, pelo menos a meu ver, acha que ele deveria criar uma marca ou que deveria melhorar a imagem, ou como é que poderia fazer uma alteração associando a marca à imagem e... Dele ou do país? Dele. Olha, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Quem inventou a propaganda política dos tempos modernos foi um senhor chamado Goebbels. Já ouviu falar? Foi ele que inventou a imagem do Partido Nacional Socialista Alemão. Okay? Inventou aquela coisa das cruzes suásticas e do vermelho sobre o negro e tal. A propaganda política moderna toda mergulha as suas raízes nessa fase da nossa história, por muito que nos desagrada admitir. Ok? E eu acho que esse é um exemplo claro daquilo que eu tentei aqui passar. Que é, qualquer primeiro-ministro, o nosso ou outro qualquer, não deve procurar construir uma imagem. Ele está lá ao serviço do país, percebe? Para resolver os problemas do país, ou tentar ajudar. E talvez uma das primeiras coisas, uma das primeiras características que se necessita de qualquer político é admitir a própria falência da sua capacidade de ajuizar e de decidir. Quando entramos em posições em que estamos absolutamente seguros de todas as nossas decisões, em Portugal ilustrado com fases extraordinárias como eu nunca me engano e nunca tenho dúvidas e raramente me engano, e que por aí constitui uma escola. Atenção, isto não é... Eu tenho uma opinião óbvia sobre isso, mas cada pessoa tem o direito de se exprimir da maneira como entender, mesmo sendo político. Agora, a construção de uma imagem para um político em si não resolve um problema. O problema permanece. O Dr. Passos Coelho poderia ter a melhor imagem do mundo junto dos portugueses, que a não ser que isso fosse para os mobilizar num determinado sentido, solução dos problemas com que nos encontramos, é completamente inútil que a imagem dele seja melhor ou pior. Os problemas do país vão continuar. Eles precisam é de ser resolvidos. E de ser resolvidos quem esteja ao serviço do país e não ao serviço de si próprio. Portanto, eu acho que é o que lhe devo responder. Sobre a imagem dos países, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Sabem qual é a marca país mais valiosa do mundo? Há organizações que se dedicam a atribuir valor às imagens dos países. Alguém sabe qual é o país que tem a marca país mais valiosa do mundo? E se alguém sabe, levante o braço e diga qual é. Não, está ali, por acaso está lá próximo, mas não é. É um país parecido. É parecido. É toda a gente se esquece dele. É o Canadá. E por acaso devo dizer que é uma coisa tramada porque provoca-me aqui uma pequena provocação, porque o Canadá mudou de bandeira, vocês sabiam disso? O Canadá mudou de bandeira aqui há 40 anos atrás, assim, uma coisa qualquer. Tinha uma outra bandeira qualquer, que tinha um bocadinho ainda da bandeira de Inglaterra, não é? Porque aquilo é parte da Commonwealth e a Rainha de Inglaterra ainda é chefe de Estado do Estado canadiano. E, portanto, eles mudaram de bandeira até que apareceu aquela famosa bandeira que tem a folha do carvalho vermelha no fundo branco e tal. E é curioso que é a partir desse momento que começa a melhorar um bocadinho a imagem do Canadá. Mas, enfim, eu não quero estabelecer relações de causa e efeito. Agora, nessa hierarquia que há de valores de marca-país, que estão lá todos hierarquizados, é uma coisa patrocinada pela BBC, portanto é uma coisa séria. A BBC é séria, não é? Está lá Portugal. Está lá o Brasil, está lá a China, estão lá esses países todos. Marca-país. Faço uma pergunta. Qual a marca de país que vale mais? Portugal ou, por exemplo, o Brasil? Qual é que vale mais? Quem é que quer responder? O Brasil. Acham que é o Brasil, todos? Unânime? Estão completamente enganados. Portugal vale muito mais. Mas porquê? Porque é mentira. Aquilo não vale nada, porque os tipos medem umas coisas extraordinárias. Aliás, vai lá, um dia convido-vos a ir a ver esse estudo das marcas país da BBC. Vê lá os critérios.
Eles têm uma série de critérios que todos parecem objetivos e depois metem uma série de pessoas dentro de uma sala, fazem um focus group e qualificam tudo aquilo que saiu. E pode que saem estas coisas bizarras, que a marca País Portugal é muito superior à marca País Brasil. Portanto, quer dizer, é perigoso nós entregarmos aí, desculpe que divergi sobre a resposta do Passos Coelho, mas é perigoso nós dedicarmos a esta coisa de querer por uma força dar marcas a tudo. Não há, nem a tudo são aplicáveis as marcas. E acho que no caso dos países, então, é extremamente perigoso e no caso dos políticos ainda mais ainda, porque cria-se uma dissonância enorme entre o que é a realidade com que eles têm que fazer frente no dia-a-dia e aquilo que depois vem a proclamar. Ok? Aliás, vou-lhe dizer uma coisa. Um dos grandes políticos do século XX foi talvez o político que mais expôs as suas fraquezas humanas, que foi o Churchill. Era um bêbado inveterado, estava sempre com um charuto na boca, era gordo, o gajo era horrível, maltratava as pessoas, era mal educado, era tudo. Mas talvez até por isso via-se uma tal autenticidade que ele fez aquilo que fez. E mais recentemente, vocês sabem qual é o presidente que nos últimos 30, 40 anos teve melhor imagem nos Estados Unidos e hoje ainda é classificado como um dos melhores presidentes dos Estados Unidos? É o ex-presidente Bill Clinton, não é? O ex-presidente Bill Clinton dedicou-se a fazer-se aquelas coisas extraordinárias que todos nós conhecemos, não é? Ele com charutos fazia o que o Churchill não fazia outra coisa. Portanto, quer dizer, de facto, é extraordinário, porque é aquele homem que se revela em toda a sua fraqueza que passa à história como sendo um político eficaz e querido. Enquanto que o George W. Bush, não é? Que era supostamente a imagem da perfeição e da retitude, passa a imagem como sendo um gajo absolutamente execrável, um homem violento, que não leu o mundo como devia ser, etc, etc. Portanto, é curioso nós vermos que na própria admissão da nossa humanidade, quando se trata de pessoas, pode estar uma das maiores forças daquilo que é a nossa imagem, da maneira como as pessoas nos avaliam. E isto é válido para o mercado de trabalho. Está bom? Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigada.